A evolução das espécies. Até metade do século XIX, muitas pessoas acreditavam no fixismo, que seria a imutabilidade das espécies, ou seja, elas nunca poderiam se mudar, sempre seriam a mesma, independente do tempo ou das condições de onde viviam. Mas a partir do século XVIII, começou a ganhar força o transformismo ou o evolucionismo, que teve um dos seus primeiros defensores, o conde francês Buffon. Segundo sua restrita pesquisa, sim, as espécies eram mutáveis, mas era de maneira muito restrita, seguindo o que ele chamou de molde interno. Após 50 anos de Buffon, outro naturalista, Jean-Baptiste, conhecido como Lamarck, propôs uma nova teoria da evolução, que se baseava na lei do uso e desuso. Essa lei dizia que se determinada espécie utilizasse muito determinado membro ou parte do seu corpo, ela iria evoluir essa parte, ou se usasse de menos, poderia atrofiá-la, como por exemplo uma girafa. Uma girafa teria um pescoço pequeno, mas que ia crescendo conforme ela utilizava para chegar em árvores mais altas, resultando no que conheceríamos hoje. Além dessa lei, também teríamos a lei da transmissão ou herança, em que o animal que desenvolvesse determinado membro iria passar para os seus descendentes. Já Charles Darwin acreditava que as espécies fossem evoluir conforme a aptidão. Por exemplo, temos duas espécies de pássaros que vivem no mesmo local e elas são diferentes conforme o bico. Podemos ver que um tem um bico mais fino e alongado e outro mais curto e grosso. Cada um tem mais facilidade para comer certo tipo de alimento, mas nesse local onde elas moram só existe um deles. Então, a que tiver mais facilidade para comer sobreviverá e a outra morrerá. E assim gerar mais descendentes para povoar todo o local. Charles Darwin também acreditava na seleção natural, em que, por exemplo, quando essa mesma árvore pudesse ter vários descendentes, cada um teria sua própria característica. Alguns morreriam por não ser aptos suficientes para o ambiente. Outros teriam características diferentes, mas conseguiriam ser aptos ao ambiente, gerando assim uma variabilidade entre as espécies. Mas Charles não sabia de uma coisa, o que gerava a mudança nas populações. E aí entra o neodarwinismo, que também pode ter outros dois nomes, teoria da evolução moderna ou teoria sintética da evolução. Nessa teoria, eles explicavam exatamente isso, o que provocava mudança na população, que podia ser a mutação ou recombinação genética